Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Think Tank, a Inovação Energética e a Competitividade Setorial, uma iniciativa da Elexia Portugal com a Deloitte, a PLMJ e o ECO. Este é o segundo Think Tank de uma série de 4 dedicados a diferentes setores. Começamos pelo retalho, iremos também abordar a indústria cerâmica e o agroalimentar, mas hoje vamos falar dos desafios da sustentabilidade no turismo. Para a conversa temos Sérgio Guerreiro, coordenador da Direção de Estratégia e Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal, Pedro Antão Alves, diretor comercial da Elexia Portugal, e Rui Gidro, partner da Deloitte. Muito obrigado aos três pela vossa presença. Sérgio, vou começar por si. Uma pergunta, enfim, mais alargada, que é se os atores do turismo em Portugal já abraçaram este tema da sustentabilidade. Qual é que é o status quo? Bem, eu diria, antes de mais, obrigado e obrigado pelo convite. Sim, eu diria que os atores do turismo em Portugal já olham para a sustentabilidade, não é um tema de hoje. Nós, quando lançámos a estratégia 2027 em 2017, e portanto antes da pandemia e todo este turbilhão que vivemos nos últimos anos, houve um compromisso coletivo do setor, porque a estratégia foi participada em todo o território, com ampla participação dos atores, e os atores comprometeram-se. E comprometeram-se com metas. Portanto, primeiro colocámos a sustentabilidade no core da nossa estratégia, e, portanto, a sustentabilidade é um elemento e é um objetivo central da nossa estratégia, porque acreditamos que o desenvolvimento turístico tem que ser sustentável como base, e fomos mais longe e definimos, eu acho que fomos para aí a primeira estratégia mundial em que assumimos compromissos específicos de metas económicas, ambientais e sociais, e isto foi um compromisso do setor. E aquilo que temos vindo a ver nos últimos anos tem sido um progresso significativo nesta... Mas é homogéneo, é irregular? Tudo. Reparem, o setor do turismo como o professor Ana Lopes costumava dizer, que o setor do turismo é uma constelação, não é? Portanto, não é uma unidade, temos uma multiplicidade de atores, de dimensão e de foco diferente, mas eu acho que todos, sem exceção, nos diversos segmentos da atividade turística, têm abraçado este tema. E nós seguimos o tema da sustentabilidade do turismo em Portugal há muitos anos e fazemos monitorização regular, e aquilo que temos visto tem sido um aumento, eu diria, consistente daquilo que são a utilização de boas práticas ambientais. Neste caso, o inquérito fazemos aos empreendimentos turísticos, e aquilo que percebemos é, nas várias dimensões e nos vários investimentos, tem havido progresso, e hoje em dia temos 70% das empresas do setor do turismo a reportarem boas práticas na área da gestão da energia, na área da gestão da água, na área da gestão dos resíduos, que são temas cada vez mais relevantes. Ao mesmo tempo, lançámos também lançámos o tema dos ESGs para o setor como uma das prioridades. Criamos um programa chamado Empresas Turismo 360, em que procuramos guiar as empresas do setor naquilo que vai ser uma inevitabilidade por via dos regulamentos internacionais, que é a penetração das práticas ESGs como obrigatórias na gestão das empresas. E, portanto, esse também é um tema que a banca valoriza de forma crescente, e temos tido também aí um número muito importante de adesões das empresas do setor, e isto revela a preocupação. Quantas empresas é que estão no programa? Temos neste momento 300 empresas com compromisso de reporte, e portanto estamos neste momento na fase de um universo ainda pequeno, apesar de tudo. É um universo pequeno, mas é um caminho. Eu também sei que há sempre, em qualquer processo mais ou menos disruptivo, temos sempre os early adopters e aqueles que também acabam por guiar e desbravar o caminho para as empresas. E também convém não esquecer que muitas das empresas do setor do turismo são pequenas, e portanto há um trabalho que temos também vindo a fazer, e nós temos ações constantes de formação das empresas, no fundo, para as trazer. Desenvolvemos uma ferramenta informática que hoje permite a que qualquer empresa possa gerar automaticamente um relatório de sustentabilidade, obviamente mediante o input de dados, porque acreditamos que esse é um caminho inevitável para se fazer, e acreditamos que as empresas do setor do turismo e que Portugal, enquanto vão percorrer esse caminho, vai continuar a ser líder neste domínio. Pedro, quando falamos de sustentabilidade de uma forma geral e no turismo por decorrência, falamos também, obviamente, em redução de emissões, em descarbonização. Há aqui também metas específicas que o setor tem que cumprir? Sim, obviamente alinhadas com as metas do Plano Nacional de Energia e Clima, com as metas do Roteiro Nacional para a Descarbonização, que
derivam diretamente do Fit for 55 da União Europeia. Portanto, em 2030 não deveríamos ter mais emissões de gases com efeito de estufa do que 55% da base, que foi aquela que se mediu em 1990, e a partir de 2050 devíamos ser neutros de emissões. E o setor do turismo alinha com estas metas genéricas. Como o Sérgio dizia, o setor não é um setor, é uma constelação. Não vamos usar a expressão mais brejeira, manta de retalhos, porque não seria correto, seria pejorativo, mas é um setor de empresas grandes, sofisticadas, profissionalizadas, e um setor de muitos pequenos negócios, mesmo saindo fora da hotelaria. Quando pensamos em turismo, pelo menos na minha cabeça, pensamos na hotelaria. Mas depois temos aquela pequena empresa de serviços de transfer que só faz transfer em veículos elétricos. Portanto, e aparecem estas microempresas, às vezes startups. Portanto, é uma constelação de diferentes, composta de diferentes players, diferentes tamanhos ou dimensões. As metas são as metas globais, como eu já comentei. Há um conjunto de medidas diretas que podem ser feitas e que estão a ser feitas, e já falaremos nelas mais à frente. O turismo beneficia também, e é importante perceber isso, das medidas indiretas e que não dependem dele. Portanto, há diversos estudos disponíveis e análises sobre quais são os setores que geram emissões relacionados com o turismo, e o transporte é o primeiro que salta à vista, em particular com a aviação. Exato. Não será o turismo diretamente a influenciar o rumo das emissões da indústria aeronáutica ou do setor da aviação, mas ele é relevante para o turismo. Claro. Portanto, eu diria que no panorama geral, as emissões no turismo são tirando as diretas, todas as outras são uma consequência de outros planos. Mas que acabam por interferir com a realidade do turismo. Exatamente. Uhum. Rui, quando se fala em sustentabilidade e em adotar práticas de sustentabilidade, isso implica sempre algum investimento. Enfim, para as empresas, para os gestores, coloca-se sempre a questão até que ponto é que eu vou conseguir retorno desse investimento. O que passa por perceber se os próprios turistas já valorizam suficientemente estas questões quando fazem as suas opções. A sustentabilidade está, de facto, já na cabeça de quem viaja? Bom dia. Eu acho que aí devemos dividir a questão em dois, ou seja, acho que no curto prazo, quando as pessoas estão a tomar a sua decisão de viajar, acho que não têm isso no seu mindset e não têm isso como um critério de decisão. Nós entendemos que os principais critérios de decisão, naturalmente o preço, e outro a característica ou caracterização do destino que a pessoa pretende ir. Portanto, eu diria que esses são os principais fatores. Se eu quero um destino de sol e praia, se calhar vou ver qual é que tem um preço mais simpático, e é aí que tomo a minha decisão. Ou se eu quero visitar a Torre de Paris, quero ir a Londres, quero ir a determinado sítio, aí já sou menos influenciado pelo preço, quero ir àquele sítio. Portanto, e eu aí vejo que isto não está tanto no mindset das pessoas. Agora, por outro lado, se eu, enquanto destino, se quer ser um destino que, no fundo, a prazo, ou seja, quero estar cá daqui a 10, 15 anos, obviamente que eu tenho também que começar a tomar essas práticas para garantir que, no fundo, eu continuo a ter a oferta. Mas eu diria que agora, no curto prazo, e nós, quer dizer, um dos temas que se fala, que a sustentabilidade não é uma decisão com retorno de curto prazo em que eu tomo estas decisões e isto é um efeito já no imediato. São, no fundo, decisões para eu, se quero ter o meu destino, continuar a ter a minha oferta genuína, distintiva e que tenha a atração e os valores que hoje em dia tem, daqui a 10, 15, 20 anos, tem que ter um conjunto de práticas sustentáveis. Portanto, eu diria que não é tanto uma decisão da parte do viajante que vai para aquele destino porque tem práticas sustentáveis, mas eu diria que também não é só uma questão isolada do turismo. Eu, quando compro um telefone, quando compro um iPad, quer dizer, um conjunto de decisões de consumo, enquanto consumidor, eu também não tenho isso como fator de decisão. Portanto, diria que fazer a viagem, ir para um destino, também não tenho isso em fator de decisão, mas é igual a outros. Mas acha que crescentemente isso vai começar a pesar cada vez mais na tomada de decisão?
Eu acho que pode ser diria um fator higiênico de não vou para alguns destinos que não tenha, mas por outro lado, depois nós vemos que muitos viajantes querem aventura, querem ir para determinados sítios, e nós próprios muitas vezes vamos a sítios onde há desigualdades económicas, há desigualdades sociais, e continuamos a ir porque achamos que o sítio é genuíno ou tem determinadas características que a gente quer ir, e também não nos importamos com o que muitas vezes está à volta, e a gente sabe que há países que têm aquelas zonas turísticas, mas depois à volta pronto, e continuamos a ir porque queremos viver aquela experiência, e também não nos importamos com, como eu dizia, desigualdades sociais ou económicas e ambientais que possam existir nesses sítios. Portanto, eu diria que... Isso quer dizer, isso acaba por levar a um ponto importante que é discutir nestes temas de sustentabilidade, é até que ponto é que se consegue depois gerar externalidades positivas na comunidade a partir do turismo. Não é? Sim. Mas isso acho que depois tem mais a ver com a própria sustentabilidade da oferta do que o querermos que isso esteja no processo de decisão da procura. Sérgio, quando se fala de sustentabilidade, um ponto fundamental que deriva também das alterações climáticas e que tem sido muito sensível em Portugal é a questão do uso eficiente da água. Enfim, sabemos que no Algarve foram inclusivamente tomadas medidas para redução do consumo. Como é que este tema está a ser bem trabalhado pelo turismo em Portugal no sentido de garantir que não se vai tornar um problema para o país em termos de atração turística? Sim, eu diria. A resposta é sim, mas vou procurar elaborar um pouco sobre isto. Nós, no setor do turismo, quando definimos a estratégia em 2017, o ter boas práticas de uso eficiente de água já era um objetivo nosso e, portanto, a consciência. Eu acho que a chave da competitividade do setor do turismo em Portugal, e só uma nota de rodapé, o turismo é hoje, a indústria turística portuguesa é a 12ª mais competitiva do mundo, de acordo com um relatório recente do World Economic Forum, e eu acho que a chave para isso está em pensar o futuro antes dos outros. E, portanto, começar a tomar medidas que sabemos que são inevitáveis e que vão chegar e conseguir, enquanto comunidade e enquanto conjunto de atores do setor, antecipar aqueles que são os temas e procurar agir de uma forma muito pragmática. O Rui falava há pouco do tema do consumidor, e eu gosto sempre de dar um exemplo que é um exemplo simples, muito simplista, mas que chegará ao turismo seguramente. Que há alguns anos começámos a ver na venda de frigoríficos os níveis de intensidade energética dos frigoríficos que se vendiam. E havia o A, o B, o C, o D e o E. Hoje em dia, se eu for a uma loja de retalho comprar um frigorífico, já tenho o AA+, e já tenho o AA, e já tenho o B, mas já não tenho o C, não tenho o D, não tenho o E. E, portanto, quando nós olhamos para esta dimensão, sabemos que, mais tarde ou mais cedo, quando for requisito obrigatório num processo de escolha, ou nós fizemos o caminho e estamos do lado certo da tomada de decisão, ou corremos o risco de quem eram os produtores dos frigoríficos do D, e do E e do F que saíram do mercado. E, portanto, o nosso papel, e aqui o papel que o Turismo Portugal tem de trabalhar com as empresas e fazê-lo diariamente, é de procurar antecipar e estar na linha da frente deste processo de mudança. Que elas estejam no AA+. Que esteja no AA+, o mais possível, e que isso seja percepcionado. Porque também outro tema que é importante termos presentes é nós estamos a viver clivagens geracionais e vivemos neste momento numa confluência de um conjunto de gerações cujos valores e com a forma de olhar para o equilíbrio do planeta é completamente diferente, e as novas gerações incorporam, eu tenho 2 filhas e a minha filha mais nova incorporou desde que nasceu as boas práticas ambientais e, portanto, é ela que discute comigo, não é aí que colocas este resíduo é ali, portanto estás a fazer mal, e essas são as pessoas que vão tomar decisões dentro de pouco tempo, e, portanto, é bom que a nossa indústria, no seu conjunto, esteja preparada para isso. Sobre o tema da água em particular, bem, tivemos recentemente medidas governamentais para fazer face àquilo que é um tema conhecido como um dos temas que derivam das alterações climáticas e que são comuns, eu diria, ao sul da Europa no seu todo. E o setor do turismo, aquilo que assume e tem assumido nas diversas dimensões é: nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, o Pedro há bocadinho também falava e dizia, há muitas derivadas da sustentabilidade de uma indústria como o turismo que não dependem exatamente só de nós, mas aquilo que nós temos que fazer, e esse é aquilo que acho que é o compromisso que temos enquanto indústria,
é que o devemos fazer a nossa parte. E, portanto, devemos ser eficientes nessa matéria. Nós, no Turismo de Portugal, a propósito da redução a redução do Conselho de Ministros que o Governo lançou no início do ano, desenvolvemos uma campanha de água, uma campanha de promoção junto dos atores do setor para, no fundo, incentivar a adoção de boas medidas nessa matéria. Os surveys que temos têm também dado nota de uma promoção sobre isso. Depois também percebemos que é fácil fazer advocacy de medidas de sustentabilidade, mas é preciso colocar instrumentos e, portanto, nós colocamos uma linha de financiamento dedicada para as empresas que pretendem fazer adaptação dos seus sistemas e das suas infraestruturas para poderem, no fundo, fazer a racionalização do uso de energia, mantendo níveis de serviço elevados junto dos seus clientes, e criamos, com o Turismo do Algarve, um selo de Save Water para, no fundo, procurar criar uma comunidade de empresas que são elas próprias indutoras e que adotam este tipo de matérias. Mais recentemente, o Governo lançou, no fundo, uma atualização das medidas de poupança de água no Algarve e, portanto, será algo que as empresas vão ter que se adaptar e se estão a adaptar. E hoje em dia há instrumentos, eu diria, financeiros que lhe permitem fazer esse processo de adaptação. Mas, do ponto de vista estrutural, por exemplo, o Algarve não tem uma dessalinizadora. Isso é... Bem, eu também gosto de confiar... Estamos atrasados nesse processo ou não? Bem, eu creio que há projetos neste momento em curso no sentido de trabalhar o tema, e eu também acho que os temas de investimento privado têm também associados a eles uma lógica de racionalidade e, portanto, provavelmente, se até agora não foi feita, foi porque alguém não encontrou a solução economicamente viável para um processo dessa natureza, mas eu diria que provavelmente será mais dia menos dia um dos investimentos que irá acontecer, ou uma das formas de combater. Eu também diria que hoje em dia há cada vez mais soluções tecnológicas que nos permitem ter diversidade de opções em termos de conseguir permitir que empreendimentos turísticos tenham um uso mais racional nessa matéria. Portanto, isso vai ser um fator decisivo para... Sim, eu acho que a inovação tem que ter um papel. A inovação e a tecnologia vão ter um papel absolutamente crítico neste domínio. Nós, por exemplo, temos um ecossistema de inovação, eu diria, bastante interessante que temos vindo a desenvolver nos últimos anos e temos diversas startups com soluções de gestão eficiente de energia que envolvem inclusivamente os turistas nesse processo, porque, vamos ver, é bom também percebermos que o turista tem que fazer parte desta equação e, portanto, criarmos soluções em que envolvemos o turista para que ele, tendo uma percepção de um serviço elevado que tem nos empreendimentos, faça ele próprio parte deste processo de mudança e, portanto, acreditamos que hoje em dia existem soluções tecnológicas e, mais uma vez, instrumentos financeiros que permitem às empresas poderem fazer essa transição que é inevitável e que é, eu diria, o nosso contributo enquanto setor para que o nosso desafio civilizacional de combate às alterações climáticas seja uma realidade. Pedro, falámos da água, mas temos também que falar da energia. Hoje, enfim, é já relativamente fácil e encontramos alguns exemplos. Enfim, eu encontrei, por exemplo, o exemplo de um hotel nas Fiji em que 100% da energia já é energia solar. Este caminho já é possível hoje? Este caminho já é possível em Portugal, não precisamos ir às Ilhas Fiji. É possível na cidade, é possível fora da cidade, há muitas formas de lá chegar. Quero só fazer uma nota antes de entrar no tema energia, só para complementar o que disse o Sérgio. A Estratégia Turismo 2027, no tema sustentabilidade, falava de energia, é o tema que vamos falar agora, falava da água, que o Sérgio acabou de falar, e falava na gestão de resíduos, que é outro tema muito relevante para a sustentabilidade. Às vezes é um pouco um parente pobre, não é? Que a maior parte das vezes é o parente pobre, como o próprio nome indica. Exato. Mas a sustentabilidade não é só energia, não é só descarbonização. É importante. Voltando à energia, e voltando à pergunta, hoje é possível descarbonizar totalmente ou ser net zero, se quisermos. O conceito de net zero é muito interessante porque, e quero falar nele antes de entrar no resto, uma entidade, uma empresa que gere no seu local, portanto, tenha uma geração no seu local de tanta energia quanto aquela
que essa entidade consome é uma contribuição óbvia para o net zero, ainda que seja desfasado no tempo. Por exemplo, se uma empresa tem uma central fotovoltaica que durante o dia tem um excesso de energia que injeta na rede, quer dizer que essa energia vai evitar que em outro local da rede seja necessário gerar essa eletricidade, eventualmente com geração de CO2. E esse é o conceito do net zero. Uns compensam os outros, daí o nome net zero. Eu diria que há 3 mais 1 grupos de medidas e o mais 1 é de propósito, guardado para o final. Há a medida óbvia, na minha opinião, que é a eletrificação. O setor ou a indústria do turismo em geral pode ter todas as suas necessidades energéticas através da energia elétrica. No passado era comum termos uma caldeira para ter águas quentes sanitárias, para aquecer a água da piscina, para ter vapor, para cozinhar. Salvo muito raras exceções, todas as necessidades do setor do turismo podem ser conseguidas através da energia elétrica. O levarmos tudo para um denominador comum, que é a energia elétrica, permite-nos gerar energia localmente ou confiar na rede que alguém vai produzir energia elétrica de forma renovável, portanto, e dessa forma descarboniza-se. Eu diria que esse é o primeiro grupo de medida importante, a eletrificação. O segundo é o potencial de ter geração local renovável. O fotovoltaico é o óbvio, mas pensarmos num hotel, por exemplo, voltamos ao lugar comum do hotel, um hotel de cidade tem uma área disponível para fotovoltaico totalmente desproporcional face ao seu consumo. Ou seja, a quantidade de painéis que se podem instalar não é suficiente para a sua necessidade. Exato. Já um hotel rural, vamos chamar assim, ou fora da cidade, terá um parque de estacionamento, um terreno disponível, onde consegue instalar essa central fotovoltaica. Mas para isso deixamos o mais 1. Deixamos o mais 1 aqui guardado. Outra opção de geração renovável, para não deixarmos passar ao lado, é usar a biomassa de uma forma sustentável. Portanto, não deixar a madeira arder nas florestas no verão, mas usá-la para gerar energia térmica. No entanto, hoje é economicamente mais viável ter um painel fotovoltaico, uma bomba de calor, é economicamente mais interessante do que usar a biomassa para gerar energia térmica. Voltamos à eletrificação. Terceiro, não menos importante, mas por esta ordem de aplicação, a eficiência, a gestão da energia. Salvo raras exceções, outra vez, a energia é pouco gerida e muitas vezes não é gerida de todo. Há salas que têm ar-condicionado, quartos que os clientes ligam o ar-condicionado e depois abrem a janela e não há maneira de controlar isso porque os sistemas de gestão de energia não são inteligentes o suficiente para fazer isso. Há exceções, há muitos hotéis, voltando aos hotéis que já têm isto. Têm os sistemas implementados. Há antecipações e postecipações que se podem fazer para climatizar antes com menos potência ou depois para não ter picos de consumo de energia. Há muito que se pode fazer do lado da eficiência. E há o mais 1, que é a questão das baterias elétricas. As baterias elétricas existem hoje, portanto elas estão disponíveis, mas ainda não são economicamente viáveis, como a dessalinização que o Sérgio falava. Mas a boa notícia é que estamos a cerca de 2 anos de ter as baterias economicamente viáveis. Portanto, e mesmo com pouca área para energia solar, com as baterias economicamente viáveis, cada vez mais os players do mercado, não só da hotelaria, mas em geral, podem ter independência energética do ponto de vista do preço. Não de se desligarem da rede, obviamente, mas do preço. Isso são investimentos que, à partida, compensam? Isto são investimentos, tirando as baterias, todos eles são economicamente viáveis, em horizontes de 8, 10, 15 anos. Tudo o que eu falei, as baterias hoje ainda não são economicamente viáveis neste horizonte. Daqui a 2, 3 anos, com certeza. Que os preços deverão baixar. Que os preços deverão baixar. Rui, enfim, tudo isto suscita desafios de implementação para as empresas. Quais são aqui as dificuldades que é preciso ultrapassar para fazer aqui uma jornada deste género com sucesso?
Em termos de dificuldade, vejo mais numa perspectiva de desafios, em que, de facto, tem que ter aqui uma perspectiva não só das empresas, mas também do setor. Portanto, e aí, quando pensamos a sustentabilidade, devemos-la, no fundo, ver em sustentabilidade ambiental, como estávamos aqui a falar, a sustentabilidade económica e a sustentabilidade social. Portanto, e para garantir que, no fundo, estamos a trabalhar nestas três dimensões de sustentabilidade, porque também não nos interessa estar só a trabalhar numa dimensão ambiental, mas depois tem um impacto económico, que eu não tenho viabilidade económica ou não tenho viabilidade social, depois também não emprego as pessoas e não as formo e não as desenvolvo. Portanto, trabalharmos nestas três dimensões. Para trabalhar nestas três dimensões, eu acho que não pode haver só um trabalho per si de cada uma das empresas, tem que haver aqui de um ponto de vista do ecossistema do setor, em que eu estimulo startups, estimulo a inovação, estimulo a adoção depois pelas empresas. Em alguns casos, tem que haver necessidade também de intervenção das entidades governamentais com emissão de regulação, com definição de regras, com apoio também a alguns investimentos, porque de facto se eu não consigo ter, do ponto de vista económico, não tenho logo um business case, então pode haver necessidade de facto de haver aqui também apoio a investimentos em algumas decisões. Portanto, e daí haver esta necessidade de trabalhar isto de um ponto de vista do ecossistema do setor, até porque muitas destas soluções muitas vezes até surgem num contexto cooperativo entre várias entidades da cadeia de valor, em que no fundo, se houver uma coordenação e uma cooperação entre elas, consegue algumas destas soluções e no fundo caminhar para o que seja a sustentabilidade do próprio setor, ou seja, eu acho que não devemos ver isto só na perspectiva das empresas, mas temos de ver isto na perspectiva mais holística. E temos falado aqui muito da sustentabilidade económica e ambiental. Se queremos falar também da sustentabilidade social, nomeadamente agora com a força de trabalho, em que há uma escassez de quantidade e qualidade de força de trabalho, e isso é um tema de sustentabilidade, e diria que hoje se calhar até é o principal fator crítico à sustentabilidade do setor, é a disponibilidade de mão de obra para o trabalho, quer em quantidade e qualidade e qualificada, como eu referia, e isso as empresas sozinhas não resolvem. Portanto, tem que se trabalhar em conjunto, tem que se trabalhar com o governo, tem que se trabalhar com a academia, portanto temos de trabalhar como um todo para garantir que temos essa dita força de trabalho, seja doméstica, seja internacional que venha, mas que depois a temos de qualificar e temos de trabalhar em conjunto. Com o setor. Ou seja, cada vez mais vai ser necessário ter também boas práticas de parte das empresas naquilo que toca à sustentabilidade na atração e retenção de talento. Não é? Vemos cada vez mais empresas de turismo a apostarem em ter locais para residência de trabalhadores. Enfim, são caminhos que têm que continuar a ser explorados. São, mas como dizia bem, que o caso de eu querer ter ou trazer trabalhadores de outros que se deslocalizem, muitas vezes uma empresa sozinha pode não ter essa capacidade, e sobretudo se for uma pequena e média empresa, aí temos de ter soluções a nível do setor. Esse exemplo que deu de eu ter residências porque o custo da habitação está muito elevado e não posso esperar que depois o próprio colaborador que se desloca daqui para o Algarve ou para outro destino turístico depois tenha capacidade de pagar, e eu tenho que construir residências. Pequenas e médias empresas não têm essa capacidade de construir, portanto temos de ter soluções a nível do setor, com o apoio naturalmente também do Estado, mas no fundo tem que arranjar aqui soluções do setor, portanto, para garantir essa colaborativas e de um ponto de vista estrutural, em que eu penso como é que eu vou resolver isto daqui a... Quais é que são as minhas necessidades, neste caso de mão de obra que falamos, vão ser as minhas necessidades daqui a 5, 10 anos, onde é que há essa força de trabalho, se essa força de trabalho tem que se deslocalizar, como é que eu tenho soluções para localizar lá e como é que eu continuo também a qualificar. Sérgio, enfim, que conhece muito bem, o Westmont Institute of Tourism and Hospitality, da Universidade Nova, fez um estudo, enfim, aqui há uns meses, onde apontou algumas pistas sobre medidas que podem ser tomadas para, de facto, dar aqui mais força à sustentabilidade no turismo em Portugal.
sugeriu ferramentas de diagnóstico, um programa nacional em larga escala de descarbonização do setor, com metas muito específicas. Como é que olha para estas propostas? Bem, eu diria, antes de mais, obrigado pela questão, foi um processo que fiz na minha vida e que tive muito prazer de ter estado ligado. Eu diria que o trabalho que nós temos feito no Turismo Portugal e enquanto setor está muito alinhado com aquilo que são as boas práticas internacionais. E quando falamos de instrumentos, eu diria que há instrumentos de várias ordens. Primeira ordem tem a ver com quase regulamentar. Aquilo que nós já introduzimos na nossa legislação dos empreendimentos turísticos já contém objetivos e critérios de sustentabilidade na classificação dos empreendimentos e, portanto, no fundo, um convite aos agentes do setor para, através da utilização dessas práticas, poderem obter a sua classificação. O processo de revisão que neste momento temos em curso. Ok, sim. Sim, só dizer, Acaba. para mim, os instrumentos, as naturezas e as óticas têm várias dimensões. A primeira é regulamentar, ou seja, certo. Regulamentar, já começámos por introduzir o processo de revisão da legislação dos empreendimentos turísticos, que está neste momento em curso, continuará a priorizar os temas da sustentabilidade. Porque, mais uma vez, nós acreditamos que a sustentabilidade vai ter que ser... Mas o que é que vai ser diferente com essa revisão? Passamos a ter outro tipo de critérios e, eventualmente, alguns critérios que serão... Mas classificação das unidades hoteleiras. Classificação das unidades hoteleiras. Ou seja, passar a ser, e portanto o processo que nós vivemos nos últimos anos, nós passamos de um processo que era há 20 anos atrás, sobretudo focado em infraestruturas físicas e características físicas do empreendimento para ele obter classificação, evoluímos num sentido em que as características mais intangíveis ligadas ao serviço e ligadas à qualidade passam a ser mais privilegiadas e, portanto, o processo que já fizemos na legislação atual é colocar um conjunto de critérios de sustentabilidade como critérios opcionais. Opcionais, mas opcionais. Podem passar a obrigatórios? E, eventualmente, alguns poderão passar a obrigatórios. E, portanto, esse é o processo que neste momento está em discussão. Para ter 5 estrelas... ter que cumprir certos ter um conjunto de critérios de sustentabilidade. Como tem um hotel de 5 estrelas, tem um room service 24 horas por dia, uma recepção aberta 24 horas por dia. Portanto, eu diria que esse é um processo, mas mais uma vez... Isso pode ser uma mudança importante para o setor, não é? É, mas mais uma vez também dizer, nunca é um processo unilateral, é um processo que temos sempre construído e toda a legislação hoteleira no nosso país tem sido feita em ampla discussão com o setor. Segunda dimensão, porque muitas vezes também nos esquecemos desta dimensão que tem muito a ver com pessoas e que tem a ver com a formação. Todos estes temas são temas complexos, difíceis e que as equipas de gestão, mas também as equipas que são as equipas técnicas das empresas do setor, precisam de se qualificar e temos tido uma agenda, e eu diria, o Covid foi um momento para abrirmos essa agenda de qualificação em que já tivemos milhares de pessoas a passarem pela nossa Academia Digital a terem formação na área da sustentabilidade. Terceiro pilar, mais uma vez dizia, o tema da inovação. Hoje em dia nós temos no nosso ecossistema programas de inovação e inovação aberta dedicados exclusivamente ao tema da sustentabilidade e, portanto, é o espaço também para testar, porque sendo tema difíceis, também muitas vezes temos que testar, fazer pilotos, perceber se tem tração, perceber se os resultados são implementáveis na minha indústria. Finalmente, um último pilar, voltando outra vez ao tema dos incentivos, que é colocar, e nós percebemos, especialmente quando nós temos uma oferta em Portugal, é um destino consolidado, tem empreendimentos com muitos anos e não é exatamente fácil de um dia para o outro chegar e transformar todo o sistema e, portanto, é preciso investimentos significativos e aquilo que nós fizemos é, ao nível do nosso sistema, vou dizer, um sistema relativamente complexo de apoios financeiros, colocar em todos eles a dimensão de sustentabilidade como prioridade e muitos deles como condição de majoração dos investimentos. Dou o exemplo, por exemplo, da linha da qualificação da oferta, que é uma linha, eu diria, bastante interessante para o nosso setor, que é um processo que é feito em parceria com o sistema bancário, em que nós bonificamos taxas de juro e, em alguns casos, com direito a prémio para as empresas. Aquilo que fazemos é majoramos os investimentos que são feitos na área da sustentabilidade. Falei da linha de eficiência hídrica, mas também posso falar de um outro conjunto de elementos ligados, por exemplo, aos investimentos do Portugal 2030, em que as condições de sustentabilidade e as boas práticas efetivas e as medidas efetivas são medidas que, na verdade, são majoradas e são valorizadas desse ponto de vista. Outra das propostas era a criação de um selo de certificação de empreendimentos sustentáveis. Ainda não. Turismo Portugal. Esse tem sido um tema de discussão e
Eu diria que internacionalmente existem muitos sistemas de certificação. E não há, discutimos muito isto no universo da OCDE, há dimensões que já foram assumidas por alguns países como o caminho a seguir, há outros que privilegiam a utilização e a priorização de sistemas de certificação que já existem da ISO, existem uma multiplicidade. Eu diria que às vezes a dificuldade é escolher aquele que melhor se adapta ao nosso empreendimento. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, esses são investimentos que nós, primeiro, aconselhamos, acho que inevitavelmente será mais tarde ou mais cedo um caminho que a maior parte das empresas, e aliás, as empresas do setor do turismo e dos empreendimentos turísticos em particular, o número de certificações tem vindo a aumentar, mas não existe, e pelo menos não temos neste momento prevista nenhum selo nacional, se a questão é exatamente essa. Exato. Se a existência de um selo nacional ainda não... Mas acha que esse seria um fator... Eu sei que eventualmente há países que já o fizeram. Incentivador, não é? Porque de facto, quer dizer, quando vamos fazer uma reserva para uma viagem, um estabelecimento turístico, não conseguimos ter bem a percepção de é sustentável, não é? Se calhar tem lá umas coisas, mas... Eu diria que há vários... Não há uma visibilidade muito clara sobre isso. Eu diria que, se calhar o exemplo que nós tivemos com o Clean and Safe foi um exemplo paradigmático do que pode significar do ponto de vista do reconhecimento para o cliente de uma dimensão semelhante, e portanto foi, para nós, eu diria, uma iniciativa muito interessante num período muito difícil, mas que teve os seus resultados. E portanto eu diria que admito que possa vir a acontecer no futuro, mas como diria, neste momento não é algo que esteja sobre a mesa em termos de desenvolvimento. Pedro, no fim, não sei se quer comentar alguns destes caminhos que o turismo pode ter em termos até, exclusivamente, de certificação, mas eu queria perceber se, de facto, esta ideia de termos um consumo de energia mais sustentável também pode ser um fator de diferenciação na oferta turística? Pode. O problema reside na comunicação e na percepção. O Rui falou sobre isso logo no início, de que nós escolhemos um destino porque estamos à procura de alguma coisa. Da aventura, do sossego, da praia, da água quente. Há algum fator de que vamos à procura. E que muito raramente será a sustentabilidade. E agora o Sérgio falou também na importância de um selo, de uma qualificação. Sobre os selos, que o Sérgio também comentou, há selos a mais, não é? Temos selos e certificações para tudo. Na Europa, então, temos regulamentações e certificações para tudo e mais alguma coisa, por vezes até confusas e às vezes contraditórias, mas deixemos-nos dessa discussão. Volto ao início. O tema é percepção e comunicação. A minha esperança está nas gerações futuras. Como o Sérgio dizia há pouco, eu tenho uma filha de 20 anos também, ela é aquela pessoa que vai ao supermercado e vê onde é que os produtos são fabricados, que é para calcular quanto transporte é que o produto teve para chegar ao supermercado. E se for muito longe ela não compra, porque sabe que houve ali uma emissão de CO2 brutal para o produto chegar ali. E se for de um plástico que não faz sentido, também não compra. Vai atrás de um que tem vidro e tudo mais. Portanto, a minha esperança está nas gerações futuras, que eles tenham a informação suficiente para poder fazer boas escolhas. E os agentes de mercado que arranjem forma decente e razoavelmente uniforme de comunicar de uma forma não greenwashing que estão a fazer a coisa certa e efetivamente que medidas é que fazem para a sustentabilidade. Havia aquele hotel na Holanda, que por acaso tivemos cá o diretor há uns anos atrás num evento, que além de ser um hotel feito a partir de materiais sustentáveis, tinha um viveiro de peixe, de alguns produtos alimentares no próprio hotel e tinha espaços que convidava a comunidade no bairro onde ele estava ao fim de semana para usufruírem. Portanto, tem mais estas são as poucas que eu me lembro. Portanto, tinha uma proposta de valor de sustentabilidade interessante e que comunicava muito bem essa proposta de valor. Espero que esse seja o caminho, de termos os agentes do mercado a ter uma boa proposta de valor e a saberem comunicar.
Rui, aqui um pouco em um jeito de wrap-up, enfim, não sei se quer comentar algumas destas medidas que podiam ser aplicadas pelo setor para reforçar esta ideia de sustentabilidade, ou seja, como é que nós conseguimos criar, quer nos agentes turísticos, quer na própria imagem do turismo de Portugal, a ideia de que a sustentabilidade já é um valor, portanto, que o destino já é valorizado pela sustentabilidade. Não, eu acho que do ponto de vista das empresas já têm presente que de facto têm que tomar decisões em prol da sustentabilidade e eu diria, e se calhar estão mais focadas no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, até por exigências cada vez mais do ESG. Os próprios bancos cada vez mais também pedem esses tipos de certificado e de práticas, portanto tem que, no fundo, há aqui uma pressão, diria, de mercado e regulatória, portanto, para a sustentabilidade ambiental, naturalmente também para a sustentabilidade económica, porque se eu conseguir ter soluções em que, no fundo, eu consiga ter aqui um business case positivo e tenha um impacto também na minha estrutura de custos melhor, e que as empresas agora também estão a olhar para a parte de sustentabilidade também social, uma vez com a escassez também de mão de obra e de força de trabalho, que práticas é que eu posso dar, obviamente também não se esgotam só no salário, mas que práticas é que eu posso dar, de qualidade de vida, de qualidade ao trabalho, de formação, que eu posso dar aos meus trabalhadores, para no fundo garantir essa sustentabilidade. Agora, o que sinto é que as empresas têm que também, no fundo, definir têm que definir e incorporar as práticas de sustentabilidade também na sua estratégia. Portanto, e não podem dissociar uma da outra, ou seja, da estratégia de negócio. As empresas naturalmente têm a sua estratégia de negócio a 5, 10 anos e têm que garantir que está vertido nessa estratégia de negócio também a estratégia de sustentabilidade, mas que não são coisas que são separadas. Portanto, as coisas têm que estar conjuntas e nas decisões estratégicas, nas orientações estratégicas das empresas, que estão também fatores da própria sustentabilidade, nestas 3 dimensões que eu há pouco referia. Que depois isto, no fundo, depois passa para as decisões operacionais, para as decisões do dia-a-dia, para as tomadas de investimento que depois são, mas tem que haver este alinhamento com a estratégia corporativa das empresas. E o que eu sinto, obviamente, nos contactos que temos, é que ainda está muito no plano tático. No fundo, eu tomo uma decisão de ter os painéis fotovoltaicos, porque depois tenho um business case que eu consigo pagar isto em 8 anos, ou seja, vão sendo decisões táticas e que ainda não estão num plano mais estratégico, em que, no fundo, eu tenho que dizer, eu daqui a 5 anos quero ser neutro em emissões, quero ter esta relação com a comunidade, como foi o exemplo agora que o Pedro deu, portanto, e isso acho que não está ainda no plano tão estratégico. Falta levar o tema um pouco mais a sério. Um pouco mais acima, sim, é o que eu sinto. Muito bem, com esta mensagem, este apelo, terminamos, ficamos aqui com uma série de questões e temas que de facto são determinantes para a sustentabilidade do turismo, enfim, com novidades que poderão vir aí sobre exigências que o setor poderá ter de enfrentar. Muito obrigado aos 3, muito obrigado a todos por terem estado presentes e até ao próximo Think Tank.